Oi, gente! Vem comigo que eu vou te mostrar como eu fiz a decoração desses cupcakes para o dia do professor. Já começo te dando uma dica para facilitar colocar o recheio. Depois que você coloca o bico na manga de confeitar, você acomoda o saco em um recipiente, pode ser um copo, eu estou usando um medidor, e depois você despeja o recheio dentro. Assim facilita bastante para você colocar o recheio no saco. Usei esse outro bico aí só para fazer a marcação para eu cortar depois. Com a faca de serra eu corto delicadamente onde eu marquei redondinho, retiro a tampa e agora com a mesma faca eu vou tirando delicadamente em volta um pouco da massa, que é para ficar uma cavidade maior, porque aí vai o recheio e fazendo assim eles ficam todos bem recheadinhos. Uso uma balança para pesar o recheio, assim eu consigo padronizar a produção, porque todos vão exatamente com a mesma quantidade de recheio. Coloco de volta a tampinha, espalho um pouquinho do mesmo recheio em cima, que depois vai servir de colinha para a minha pasta. Abro um pouco de pasta branca sem deixar ela muito fina e corto com o cortador. Eu vou fazer aí as páginas do livro. Como esse cortador é quadrado de 3 centímetros, eu faço os ajustes para deixar as páginas de forma retangular usando uma faca. É só cortar uma partezinha da lateral. Agora eu já estou cortando a pasta marrom. Eu tingi a pasta de marrom, cortei uma tira. Veja que eu abri ela bem mais fina, porque ela vai ser a capa do livro. E usando a base branca que eu fiz, que seria as páginas, você vai usar ela como referência. Aí você ajusta, veja que eu estou medindo, ó, e quando fica no tamanho certinho, então eu passo um pouquinho de água com o pincel. Você pode usar o dedo também, só para colar a massinha, né? Para colar uma na outra, para não ficar soltando. E aí eu ajusto, se precisar ainda dou mais uma cortadinha até que ele fica no formato de um livro. Veja aí, ó, como é que ele fica. Ainda faço aí uma marcaçãozinha usando a faca, fazendo só um risquinho para marcar a capa. Mas isso aí é frescurinha, viu, gente? Não precisa fazer não. Ele liso já fica lindinho. Agora eu pego um cortador e meço o tamanho que vai ser necessário para cobrir a parte de cima do cupcake. Abro a pasta branca, corto com o cortador e cubro em cima. Como dá para ver aí, já abri a pasta verde bem fininha e vou fazer a folhinha usando um cortador de folha. Esse cortador é bem pequenininho, mas ainda achei grande para o tamanho da maçã que eu vou fazer, para colocar em cima do livro, então eu cortei mais. Se não tiver cortador de folha, não tem problema não, dá para fazer na mão, viu, gente? Esse negócio é tão pequenininho, a maçãzinha, olha só. A pasta vermelha eu faço uma bolinha e usando os dedos mesmo, eu dou só uma pressionada embaixo e furo um pouquinho com uma esteca. Você pode usar um palito também para furar, sem problema nenhum. Depois eu fiz um rolinho com a pasta marrom, cortei um pedacinho que vai ser o talo da maçã. E agora eu coloco a parte verde. Ainda é bem pequenininho, ó. Só para dar um charmezinho, né? A maçã, o talinho e a folhinha. Pode fazer perfeitamente na mão. Usei o cortador, mas nem precisa. Basta fazer na mão mesmo, é só uma folhinha. Aí eu ajusto e coloco aí, ó. Veja, depois eu vou passar um pouquinho de água e colar ela em cima do livro. Um livro e uma maçãzinha. Olha que coisa mais fofa que fica. Veja aí que eu vou mostrar para você ver como ficou bem lindinha. Agora me conta aqui, você sabe por que que dá de presente ao professor a maçã? Tem várias histórias e eu vou contar uma no final. E se você souber de alguma dessas histórias de dar maçã de presente ao professor, deixa aqui seu comentário que eu vou querer saber aquela que você conhece. No final eu vou contar que eu conheço aqui, a que eu achei mais interessante, tá? Olha só que bonitinho ficou isso aí. E já que se dá maçã ao professor, eu fiz esse aí com cobertura de ganache e só coloquei a maçãzinha em cima e achei que ficou muito lindinho, não foi? Olha só que gracinha. Para agilizar sua produção, minha dica é você cortar todos os discos nas cores desejadas, cobrir todos os cupcakes e depois você vem decorando de acordo com o tema e a decoração que você escolheu. A pasta que eu estou usando é uma pasta americana que eu faço, tem um sabor diferenciado, mas você pode usar a pasta de sua preferência. Pode ser de leite em pó ou pasta de chocolate, como você preferir, que ficar bem gostosa para o seu cliente. Bom, como você viu aí, eu já abri uma pasta marrom, agora eu vou usar 2 tons de marrom. Abri o marrom mais claro e cortei com um cortador redondo. Agora, usando um bico de confeitar, eu cortei a parte de cima. Veja que eu corto a parte de cima, só uma meia luazinha na parte superior do círculo que eu já tinha feito, né? Agora eu faço um ajustezinho, porque eu tô fazendo aí a corujinha. Então, para ela não ficar muito redonda, eu dou só uma esticadinha com a mão mesmo, para ela ficar um pouquinho mais para cima, assim, mais esticadinha, tá? Mas não é para deformar. Agora, com o tom mais escuro do marrom, eu corto um círculo com o bico e desse círculo eu corto ele no meio. Vai ficar tipo uma meia-lua.
Então eu vou colocar aí na lateral, de um lado e do outro. Vai ser a asinha da coruja. Ela é muito simples de fazer. Você vai ver de pertinho e aí você vai ver que é mais fácil, ó. Tá vendo aí os 2 tons de marrom? Nesse marrom mais escuro que é a asa, eu pego um canudo e com a ponta do canudo eu vou fazendo, ó, pequenas marcaçõezinhas, uma do lado da outra, que é simulando como se fosse as penas, né? Agora, com o mesmo canudo mesmo de tomar refrigerante, eu corto as bolinhas, essas bolinhas na pasta branca. Eu cortei, passei só um pouquinho de água para colar os olhinhos, né? Os 2 olhinhos branquinhos, ó. Cortei com canudo, colei e ficou assim. Eu só faço um ajuste para ele ficar certinho um do lado do outro. Agora, com a pasta laranja, eu faço uma bolinha, depois eu dou uma beliscada nessa bolinha para ela ficar pontuda, tipo um triângulozinho. Vou molhar também assim entre os olhos, tá? E vou colar esse triângulozinho. O triângulo é só mesmo o jeito de pegar, ó. Você pega, ele já fica um triângulozinho ali que vai formar o biquinho da coruja. Olha só, tá vendo? Fez o biquinho da coruja. Agora eu vou fazer os pezinhos. Com laranja mesmo, eu faço um rolinho, corto no meio, corto em 2 partes. Ajusto só para encaixar na parte marrom. E colo aí, ó, seguro pela parte de baixo atrás. Depois que colei os 2, eu faço 3 marcaçõezinhas, que é o formato do pé da coruja, como se ela tivesse num galho. Agora, com a caneta comestível, né, própria para bolo, eu faço as pontinhas, o pontinho preto para dar o olho, né, o olho dela. Mas se você não tiver essa canetinha, pode fazer com a pasta tingida de preto, só que é bem miudinha mesmo, ó, tanto que eu uso o palito para colar ela no local, ó, mas dá para fazer também, ó, sem a canetinha. É só fazer uma bolinha bem miudinha e colocar de um lado e do outro lado e fica o olhinho da corujinha. Olha aí como ela ficou bem lindinha. Bom, esse é o momento que você deixa seu like para me ajudar aqui no canal, né? Agora, para finalizar, eu coloco essas sainhas aí, ó, que é um acabamento para dar de presente. Eu acho mais bonitinho fazer dessa forma aí. Se for fazer em festa, ou é só colocar na mesa, né, para na decoração e fica bonitinho. Mas para presentear, eu gosto de botar na caixinha e fazer assim bonitinho. Enquanto eu faço isso aqui, eu vou te falar sobre a curiosidade da maçã, né? São várias histórias. Eu vou contar aqui a que eu escolhi. Não esqueça de deixar a sua aqui no comentário, que eu vou gostar muito de saber. Então, lá no século XVI, pelas bandas da Europa, reza a lenda que os professores eram mal remunerados e os pais, para agradar aqueles professores que eles mais gostavam, eles davam de presente maçã e flores. Olha, se lá na Europa eles eram mal remunerados, eu não sei, não tenho como afirmar. Mas aqui no Brasil, a grande maioria deles são mal remunerados. Gente, vamos valorizar mais o professor? São eles que ajudam a formar todas as outras profissões, né? E se você não quer ou não pode dar um mimo, pelo menos manda uma mensagem, agradece. Ah, e por falar em agradecer, agradeço se você se inscrever aqui no meu canal e curtir esse vídeo. Beijo!